Ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff diz que decretos assinados pela presidente afastada foram legais. Senado analisa proposta que acaba com parte do licenciamento ambiental para obras. E Plano Nacional de Educação chega a 2 anos sem alcançar maior parte das metas. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. A comissão do impeachment retomou hoje os depoimentos das testemunhas de defesa de Dilma Rousseff. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, e um ex-assessor da Casa Civil disseram que os decretos assinados pela presidente e questionados pela acusação estão dentro da lei. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff pediu que os áudios gravados pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, envolvendo políticos, fossem anexados ao processo. O pedido já tinha sido negado pela comissão e pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que alegou que os áudios eram sigilosos. Agora que o sigilo caiu, o advogado pediu novamente e recebeu outra negativa da comissão. José Eduardo Cardoso disse que vai recorrer ao STF. As falas destes áudios são expressivas, fala-se que tem que se afastar a senhora presidente da República para se evitar essa sangria na classe política brasileira e, portanto, isso, ao nosso juízo, é uma prova cabal, manifesta e inconteste daquilo que nós temos afirmado na nossa defesa. Ou seja, que este processo é um processo caracterizado e marcado pelo desvio de poder. A decisão que essa comissão tomou a respeito da não inclusão das fitas não decorreu do eventual sigilo que havia, mas sob o argumento que entendemos naquela oportunidade que não era objeto desse processo. Nesta segunda-feira, a primeira testemunha a depor foi Ivo Correia, que trabalhou na área jurídica da Casa Civil. Ele corroborou a tese da defesa. Disse que a presidente afastada assinou os decretos de crédito de boa-fé, já que recebeu pelo menos 3 pareceres técnicos favoráveis. Por isso, segundo ele, não houve crime. Ivo também afirmou que o Tribunal de Contas da União mudou de entendimento no fim de 2015 por uma decisão do plenário, que retroagiu e causou insegurança jurídica. O encaminhamento de um parecer do Ministério Público do TCU em nenhum momento equivale a uma decisão do tribunal. Eu já disse aqui, repito, o tribunal só se manifestaria por uma decisão do seu pleno, pelo conjunto de ministros. Se a jurisprudência pode mudar de uma hora para outra de maneira tão radical e gerar responsabilidade para trás, como é que eu vou assumir posturas e vou assinar pareceres se depois eu vou poder ser responsabilizado por coisas que hoje o Tribunal de Contas, a CGU, a AGU, os órgãos jurídicos, os tribunais superiores entendem que é absolutamente correto e, eventualmente, com a mudança de postura, eu venho a ser responsabilidade. Então, isso gera uma insegurança para a administração, para quem é servidor, muito grande. Os atos que a presidente Dilma fez não foram atos diferentes dos atos feitos nos anos anteriores, porque agora muda o entendimento e já retroage a lei para condenar. Veja como a questão, no meu entendimento, não tem dúvida nenhuma, é política, e se é política, é um golpe. É óbvio, pelo que eu posso imaginar, que se ela assinou o decreto, ela é responsável pela assinatura do decreto que ela evidente, assinou. Eu acho que um prefeito ou um governador ou qualquer um que assine qualquer coisa de boa fé passa a ser responsável por aquilo que assinou. O ex-ministro da Educação, Renato Janine, que ocupou o ministério de abril a outubro do ano passado, também negou que os decretos sejam ilegais, pelo menos os destinados ao MEC. Segundo ele, a edição foi para remanejar recursos disponíveis. Janine deu exemplo das universidades que vendem produtos e geram receitas que dependem dos decretos para serem usadas. Não se trata de dinheiro do contribuinte, trata de dinheiro obtido no mercado, por uma ligação que tem o ensino superior federal com o mercado e que é algo que todos queremos, que ela seja capaz de gerar receitas próprias sem prejuízo de sua missão. O presidente do Senado participou do encontro do presidente interino com governadores para discutir a renegociação da dívida dos estados. Michel Temer aceitou suspender o pagamento das parcelas mensais das dívidas com a União até o fim de 2016. Os governadores também conseguiram alongar em 20 anos os pagamentos. O acordo foi feito em um momento em que o Senado discute alterar o Pacto Federativo, ou seja, os direitos e deveres das unidades da federação. Renan Calheiros quer que o plenário aprove ainda esta semana uma proposta importante para melhorar o pacto, o projeto de lei que amplia o Super Simples.
O Senado analisa uma proposta de mudança na Constituição que acaba com parte do processo de licenciamento ambiental. A matéria está pronta para ser votada em plenário. Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas gerou muita polêmica com entidades que defendem o meio ambiente. Pelo texto, uma obra poderia ser iniciada apenas com a apresentação do estudo de impacto ambiental feito pelo empreendedor, sem haver, posteriormente, a possibilidade de interromper ou cancelar o empreendimento. A proposta passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, mas, segundo o Ministério Público Federal, o projeto fere a Constituição. A Constituição Federal garante que toda e qualquer situação, questão, enfim, tudo deve ter a possibilidade de ser levado ao exame do Poder Judiciário. E essa proposta de emenda à Constituição veda que o Poder Judiciário, uma vez iniciada a obra, suspenda ou cancele essa mesma obra ou atividade. O licenciamento ambiental é dividido em 3 etapas. A primeira é o estudo de impacto ambiental. Apresentado pelo empreendedor, deve mostrar a viabilidade do projeto e as medidas para compensar possíveis desgastes ao meio ambiente. Esse estudo tem que ser aprovado pelo órgão competente federal ou estadual. Cumprida essa etapa, o empreendedor recebe a licença de instalação, que permite o início da obra. A licença de operação é a última etapa. Nesta fase, o empreendimento passa por uma vistoria, que deve comprovar o cumprimento de todas as exigências e detalhes técnicos. Só a partir daí, o empreendimento está liberado. Mas, se a mudança for aprovada, a obra poderá ser iniciada já na primeira etapa, apenas com a apresentação do estudo de impacto ambiental e sem o aval do órgão competente. A gente sempre tem uma certa tendência a achar que a solução dos problemas está na mudança da norma, né? Quando, na verdade, uma parte significativa está na necessidade de você melhorar os procedimentos de tramitação, diminuindo a subjetividade, padronizando os termos de referência para os estudos ambientais. Não existe um número consolidado de obras inacabadas no Brasil. Em 2013, uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou a existência de 400 obras não concluídas. Segundo essa consultora, o licenciamento ambiental é um dos principais motivos de interrupção de obras. O licenciamento ambiental é, de fato, um grande problema, né, para fins de cumprimento de prazos. Isso porque não há qualquer previsão, e talvez seja esse o intuito da PEC, de justamente coibir eventuais ações a qualquer etapa do licenciamento ambiental. Nossa preocupação com relação à PEC 65 não é em tirar a licença ambiental. Pelo contrário, as licenças ambientais têm que ser dadas, têm que ser estudadas e têm que fazer com que aconteça o licenciamento ambiental. A nossa preocupação é que, depois da licença ambiental, não haja uma paralisação por qualquer ato administrativo. Para adequar o projeto às questões legais, o senador licenciado Blairo Maggi apresentou uma emenda que será analisada em plenário. O texto altera 2 pontos da proposta que foram muito criticados pelos especialistas. Pela emenda, para iniciar uma obra não basta apenas apresentar o estudo de impacto ambiental. Ele precisa ser aprovado pelo órgão competente. A emenda recupera também o direito de o Poder Judiciário suspender ou cancelar uma obra em andamento. Ela não fala no relatório de impacto ambiental. E o relatório de impacto ambiental é um documento que é feito junto com o estudo para apresentar à sociedade, principalmente as pessoas que podem ser impactadas pela obra, o que vai ser aquela obra, quais são os impactos que ela vai causar na vida das pessoas. Se a gente quebra isso, que é a proposta da PEC 65, a gente fragiliza e eventos como, por exemplo, de Mariana, né, da Samarco, que chocou o Brasil e o mundo, podem se repetir muitas vezes. Crianças e jovens na escola, professores valorizados, educação inclusiva, fim do analfabetismo. Metas ambiciosas quando o assunto é educação. Mas como alcançá-las?
O primeiro passo foi dado. Em 2014, o Congresso aprovou o Plano Nacional de Educação. Mas 2 anos depois, será que há o que comemorar? É o que você vai descobrir agora na reportagem de Roberta Cruz. Mas está muito aquém daquilo que estava previsto para os primeiros 2 anos do Plano Nacional da Educação. Um país que não tem tradição de planejar o seu futuro, ter uma lei onde estabeleça metas para alcançar é algo significativo. Nós temos desafios muito grandes, metas muito ousadas. Tudo isso demanda recursos. E as perspectivas, no momento, não são muito favoráveis para o alcance das metas. Construído com a ajuda de educadores de todo o país, o plano traça caminhos para revolucionar a educação. Como? Por meio de 20 metas, divididas em 4 grandes categorias. Tem as estruturantes, que garantem o direito à educação básica com qualidade. As que tratam da redução das desigualdades e da valorização da diversidade. Aquelas com foco nos profissionais da educação, consideradas estratégicas para que as metas anteriores sejam atingidas. E o último grupo reúne as voltadas para o ensino superior, levando metade dos jovens de 18 a 24 anos à universidade. O prazo para atingir esses objetivos, 2024. Uma das metas previstas do Plano Nacional de Educação era que, no primeiro ano, os estados e municípios tivessem planos. Nesse aspecto, praticamente nós atingimos. Há alguns detalhes aí ainda entre estados e municípios que não atingiram isso, mas esse é um indicador importante. Como muitas dessas metas dependem do financiamento para poder ser garantidas, você precisa associar a discussão das metas à discussão do financiamento. Isso precisa se materializar em orçamentos, isso precisa se materializar em planos, em ações que dependem do governo, mas não só do governo, depende da sociedade também. Já se passaram 2 anos desde a aprovação do PNE. Hora de ver como anda o cumprimento das metas. Essa avaliação periódica está no próprio plano. O problema é que, com a crise, um dos principais objetivos está comprometido, o de investir 10% do PIB na educação. 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, em termos de investimentos públicos em educação, fica um pouco comprometida, num momento em que o país está em processo de recessão econômica. Então, ampliar esses recursos, ampliar os investimentos para a educação, não parece que seria uma coisa muito factível. As áreas que garantem os direitos sociais básicos, e dentre eles a educação, acho que elas não podem ser prejudicadas com a questão dos cortes orçamentários. A meta 3 está longe de ser cumprida. Ela prevê que até o fim de 2016 deve ser universalizado o atendimento escolar à população de 15 a 17 anos. Há quase 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. Mais da metade tem entre 15 e 17 anos e deveria estar cursando o ensino médio. Bastante difícil, até porque essa meta ela não depende apenas de ofertar vagas, porque muitos estão em situação socioeconômica desfavorável, estão trabalhando, ou abandonaram a escola há muito tempo. Manter os jovens na escola é um dos grandes desafios. Aqui, no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissionalizante do Gama, não há evasão. Um dos recursos para envolver os estudantes que passam 10 horas por dia na escola são os projetos pedagógicos. Tem um projeto empresa, tem um projeto do Sarau, tem um projeto de iniciação científica, tem um projeto de curtas, e tem a saída de campo. E o Sarau também é muito importante, que ele faz o aluno destravar, O aluno chega assim travado, tímido. Então nesse projeto eles conseguem, fazer esse destravamento do aluno, que ele consiga se comunicar melhor com os colegas, até para futuramente apresentar um trabalho. E muitos chegam aqui e dizem que não vai apresentar trabalho nenhum, Então com o projeto Sarau ele faz o aluno se desinibir. São partes da cultura que é passada para os alunos de uma forma diferente daquele modo monótono da sala de aula, e eu aprendo muito mais com isso. Acho que todos os alunos aprendem muito mais com isso.
Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.